7 alimentos que ajudam a queimar gordura, como o Ozempic. Imagine perder gordura como com o Ozempic, mas sem injeções semanais, efeitos colaterais ou gastar milhares de dólares. Bem, existem 7 alimentos que ativam exatamente os mesmos hormônios que o Ozempic, GLP-1 e PUX de forma natural. Isso significa sem agulhas, sem náusea, sem perda de massa muscular, apenas comida de verdade que diz ao seu corpo para queimar gordura e parar de desejar besteiras. Se está cansado de injeções ou não pode pagá-las, esses alimentos podem ser a solução. Você provavelmente já consome esses alimentos, mas não nas combinações ou momentos certos. Por isso, não aproveita o melhor efeito de queima de gordura. Vou mostrar como incluir esses alimentos para obter melhores resultados no metabolismo e queima de gordura. Primeiro vamos entender como o Ozempic age, para ver por que esses alimentos têm o mesmo efeito. Veja, o Ozempic imita um hormônio chamado GLP-1 peptídeo, semelhante ao glucagon tipo 1, que retarda o esvaziamento gástrico. Isso significa que a comida permanece no seu estômago por mais tempo. Ele reduz o apetite e os desejos, melhora a sensibilidade à insulina e sinaliza saciedade para o seu cérebro. Agora, também há um efeito sobre o PIWIP, ou peptídeo do Igrubixo, que é outro hormônio da saciedade que reduz a fome entre as refeições e diminui a ingestão calórica total. O problema do Ozempic é exigir injeções semanais, uma por semana, e custar entre 900 e 1.300 dólares por mês. Existem efeitos colaterais importantes, como náusea, vômito, diarreia, perda muscular e a chamada face de Ozempic, com perda de volume facial. E 68% dos usuários recuperam o peso depois de parar de tomar as injeções. No fim, isso não ensina hábitos alimentares sustentáveis. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Você pode ativar exatamente esses mesmos hormônios naturalmente com a comida. Pesquisas mostram que refeições ricas em proteína aumentam drasticamente tanto o GLP-1 quanto o PIWIRMA. Agora, um estudo de 2013 publicado na revista Obesity, intitulado Alta ingestão de proteína estimula a liberação pós-prandial ou pós-refeição de GLP-1 e PIU. Os principais achados foram que um café da manhã rico em proteínas aumentou significativamente os níveis de PIU-BUILDs. Os níveis de GLP-1 foram mais altos após a refeição rica em proteínas e permaneceram elevados por mais de 4 horas. O PIU, aos 240 minutos, foi mais alto após a ingestão de proteína do que de gordura ou carboidratos, o que significa que a proteína teve o maior efeito sobre o PIU. E teve uma estimulação direta das células enteroendócrinas que produzem esses hormônios. Agora vamos falar sobre como o GLP-1 funciona. Ele é produzido pelas células L no intestino delgado distal e no cólon. Ele indica saciedade ao cérebro, retardando o esvaziamento gástrico e prolongando a sensação de saciedade. Ele aumenta a sensibilidade à insulina e diminui o apetite e a busca por comida. O PIU, também produzido pelas células L, reduz a fome entre refeições. Ele diminui o seu apetite e atua de forma sinérgica com o GLP-1 para suprimir a grelina, o seu hormônio da fome que vem do estômago. Vou te explicar a ligação entre proteína e fibras, que é o ponto principal aqui. A proteína estimula a liberação natural dos hormônios GLP-1 e PIGUS ao estimular diretamente as células L, e ela mantém uma elevação sustentada durante toda a digestão, durante todo o tempo em que você está digerindo. Assim, é sustentada e contribui para estabilizar o açúcar no sangue. Agora, a fibra amplifica esse efeito ao desacelerar a absorção de nutrientes, alimentar as bactérias benéficas do intestino e produzir ácidos graxos de cadeia curta, que têm um efeito anti-inflamatório no seu corpo e também estimulam ainda mais essas células L. Assim, você obtém esse benefício de supressão do apetite. Agora vamos aos 7 alimentos que fazem isso melhor do que qualquer outro. O alimento número 1 é a carne vermelha de animais criados a pasto. Agora, por que isso funciona? Porque proteína de alta qualidade ativa o GLP-1 e o PIUC, e a carne vermelha de animais alimentados com capim contém a sequência completa de aminoácidos.
E ela é rica em ácido linoleico conjugado, ou CLA, que é incrível para o metabolismo da gordura. E ela fornece vitaminas do complexo B para a energia, além de substâncias como carnitina e carnosina, que protegem o tecido muscular. E a carnitina ajuda a transportar os ácidos graxos para as mitocôndrias, onde eles podem ser usados para produzir energia. Então ela ajuda a ativar a queima de gordura. Agora, como você usa carne vermelha de animais criados a pasto? Bem, eu recomendo de 110 a 170 gramas ou mais em cada refeição. Isso significa cerca de 30 a 40 gramas de proteína. Cada 28 gramas de carne vermelha de animais criados a pasto contém cerca de 7 gramas de proteína. Assim, 110 a 170 gramas fornecem 30 a 40 gramas de proteína. Prefira carne vermelha de animais criados a pasto, pois possui mais ômega 3 ácido linoleico conjugado, carnitina e carnosina. Prefiro carne de boi criado a pasto, bisão e cordeiro como fontes. Agora, como preparar? Prefiro grelhado, cozido lento ou selado na frigideira. Evite queimar a carne. Quando você queima ou carboniza a carne, isso cria carcinógenos, essas aminas heterocíclicas que realmente fazem mal ao corpo. Então você deve evitar isso. E você deve combinar com vegetais ricos em fibras, antioxidantes e fitonutrientes. Essa vai ser uma ótima combinação. Agora, o segundo alimento são ovos de galinhas criadas a pasto, fonte completa de proteína com 9 aminoácidos essenciais e colina para o metabolismo de gorduras. Eles também garantem saciedade por mais tempo. Quem já comeu vários ovos percebe que não sente fome por horas depois, certo? Vai proporcionar essa boa saciedade e estimular a liberação tanto de GLP-1 quanto de PIWIRS. Agora, como usar? Você deve consumir pelo menos 2 a 3 ovos ou mais por refeição. Ovos de galinhas criadas soltas são melhores, pois possuem 3 vezes mais ômega 3 e ácido linoleico conjugado, excelentes para o metabolismo da gordura. A gema tem mais nutrientes, por isso recomendo consumi-la em vez das claras. Não deixe de incluir essa parte. A melhor forma de preparo é mexer, escalfar ou cozinhar o ovo mantendo a gema mole. Veja, a gema é carregada de nutrientes lipossolúveis, como vitamina A, vitamina D. Ela tem fosfatidilcerina, que é ótima para o seu cérebro. Muitos nutrientes poderosos. Quando você cozinha o ovo mole ou faz ele frito com a gema mole, você preserva a maioria desses nutrientes. Ao cozinhar, prefira gorduras saudáveis como manteiga, ghee ou óleo de coco. Agora, o alimento número 3 é o salmão selvagem. Esse é uma proteína de altíssima qualidade. Tem 20 gramas ou mais por porção. Os ácidos graxos ômega 3 reduzem a inflamação. Ela apoia a sensibilidade à leptina, que é um hormônio antifome liberado pelas suas células de gordura, e estimula a liberação sustentada de GLP-1. Como você usa isso? Então, de 110 a 170 gramas por porção, há aproximadamente 8 gramas de proteína por 20 e 8 gramas de salmão selvagem. Você sempre deve garantir que está consumindo cerca de 30 a 40 gramas ou mais de proteína em cada refeição. Assim, isso vai fornecer essa quantidade. E você deve fazer isso de 2 a 3 vezes por semana, idealmente. O salmão selvagem vai ser superior ao de cativeiro, porque tem mais astaxantina, mais ômega 3. A astaxantina é um potente antioxidante presente no salmão, permitindo que ele nade contra a correnteza e salte até 3 metros fora d'água. É impressionante. A astaxantina é muito boa para suas mitocôndrias, protegendo suas mitocôndrias, sua pele, ativando a queima de gordura e protegendo todo o seu tecido muscular, permitindo que você esteja no seu melhor. Então, eu sempre recomendo consumir salmão selvagem. Agora, a melhor forma de preparo é assado, grelhado ou selado na frigideira, mas você deve tomar cuidado para não cozinhar demais. Quando você cozinha demais, destrói os ômega 3, você também destrói a astaxantina. Então você não obtém tantos benefícios do salmão selvagem se cozinhar demais. Agora, você também deve combinar isso com folhas verdes ou vegetais coloridos ricos em antioxidantes. Agora, o alimento número 4 é o azeite de oliva extra virgem. Este é um coquetel de antioxidantes fitonutrientes. Ele contém ácido oleico, que desencadeia a saciedade. Ele ativa o PPAR-gama, que é uma via de queima de gordura no seu corpo.
E o azeite de oliva extra virgem é rico em polifenóis que reduzem a inflamação. Na verdade, eles até chamam um desses polifenóis, o óleo cantal, de ibuprofeno da natureza, porque é tão poderoso para reduzir a inflamação e ele retarda o esvaziamento gástrico naturalmente. Agora, como você usa isso? Recomendo tomar 1 a 2 colheres de sopa por refeição, de preferência cru. Cozinhar em fogo muito baixo é possível, mas pode danificar os polifenóis. Então é melhor usar como um molho para salada, colocar em vegetais ou em carnes e sempre escolher azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, prensado a frio e fresco. As melhores formas de consumir são regando as saladas com ele, como eu falei. Coloque depois de pronto, tipo depois que você cozinhou os vegetais, você coloca como um molho para finalizar esses vegetais. Você pode misturar ali. Você pode colocar na carne ou tomar uma colher de sopa antes das refeições, o que aumenta a saciedade e evita exageros. O alimento número 5 é o abacate. Eles são realmente ricos em fibras, 13 gramas por abacate. Eles contêm ácido oleico, novamente, uma gordura monoinsaturada muito boa e saudável que estimula a saciedade para você não comer demais. Eles fornecem potássio e magnésio para equilibrar eletrólitos e retardar a absorção de carboidratos. Como você usa abacates? Eu recomendo consumir de metade a um abacate inteiro por dia. Combine com proteína. Você já tem gordura ali e já tem fibras. Então, você quer garantir que está combinando o abacate com uma boa proteína. Você pode colocá-lo em um shake de proteína. Você pode comer com ovos ou carne no café da manhã. Isso vai ajudar a promover uma sensação de saciedade prolongada. Você também pode colocar em saladas. Muitas pessoas gostam de adicionar em saladas. Você também pode fazer um guacamole que pode consumir com carne ou vegetais. Sempre certifique-se de combinar abacate com uma proteína de boa qualidade. Agora, o alimento número 6 é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é rico em ácido acético, que melhora a sensibilidade à insulina e retarda o esvaziamento gástrico. Também reduz picos de açúcar no sangue após as refeições e aumenta os sinais de saciedade. Agora, como usar? Recomendo 1 a 2 colheres de sopa antes das refeições. Agora, você sempre deve garantir que está diluindo em água. Nunca beba isso puro, vai queimar seu esôfago. Então, 1 a 2 colheres de sopa em aproximadamente 120 a 240 ml de água é o ideal. Você deve escolher vinagre de maçã que contenha amã, certo? Vinagre de maçã cru com amã contém bactérias benéficas responsáveis pela fermentação. Procure sempre essa característica. Agora, novamente, o melhor protocolo é basicamente uma colher de sopa em 120 a 240 ml de água. Tome de 10 a 15 minutos antes das refeições. Isso auxilia na digestão, queima de gordura, reduz o açúcar no sangue após as refeições em até 20% e aumenta a saciedade, evitando excessos. O sétimo alimento são as ervas amargas. Sempre dizemos que o amargo faz bem ao fígado. E as ervas amargas, como rúcula, salsa, coentro, estimulam os receptores de amargor digestivo e desencadeiam a liberação de GLP-1 por um caminho diferente. Ajudam a desintoxicar o fígado e a digerir gorduras. Agora, minhas ervas amargas favoritas são coisas como a rúcula, que é muito rica em nitratos que ajudam na produção de óxido nítrico e tem baixo teor de oxalatos. Os xalatos são compostos de defesa das plantas que podem causar problemas e aumentar a inflamação em algumas pessoas. A rúcula tem menos oxalatos do que coisas como o espinafre. Sempre recomendo substituir o espinafre por rúcula, principalmente se for consumido com frequência. O sabor é parecido, mas tem menos oxalatos, ainda é rica em nitratos e ajuda na produção de óxido nítrico para uma ótima circulação. Também recomendo gengibre, que é realmente anti-inflamatório e melhora a digestão. Eu adoro salsa, que é diurética e rica em vitaminas. Eu adoro alcachofras, que tem algo chamado cinarina, que estimula a bile e ajuda na digestão de gorduras. As folhas de dente de leão são ótimas. Elas auxiliam o fígado e ajudam na digestão por serem amargas. Endívia é ótima, fibra amarga, poucas calorias. Como usamos isso? Bem, eu recomendo adicionar rúcula como a base da sua salada, e essa é uma ótima maneira de consumir rúcula.
Você também pode usar gengibre fresco no chá, em saladas ou no preparo de alimentos. Você pode usar salsa como guarnição ou em smoothies. Também costumo picar salsa e adicionar aos ovos mexidos ou pratos com carne, por exemplo. Alcachofras no vapor são ótimas como acompanhamento e folhas amargas podem ser misturadas às refeições. Há ainda um alimento que queima gordura e potencializa os outros, o óleo de TCM. E encontramos os TCMs, ou triglicerídeos de cadeia média, naturalmente no óleo de coco, leite de coco, iogurte e manteiga. Mas o ideal é obter uma forma concentrada de óleo MCT, de preferência um óleo MCT só de C8, que será o mais eficaz para a queima de gordura. Esses triglicerídeos de cadeia média são metabolizados de modo diferente, vão direto ao fígado, onde viram corpos cetônicos e fornecem energia rápida, sem elevar a insulina. Eles elevam a termogênese, aceleram a queima de calorias e estimulam hormônios da saciedade. Mas como aplicar isso? Recomendo usar 1 a 2 colheres de sopa de óleo MCT ao dia ou 2 a 3 colheres de sopa de óleo de coco. Basta adicionar isso às refeições em pequena quantidade para evitar desconfortos digestivos. Na verdade, eu recomendo começar talvez com meia colher de chá, só para garantir que você não acabe tendo fezes amolecidas, certo? Verifique se está tolerando bem e aumente gradualmente o consumo, por exemplo, tomando 1 colher de sopa por refeição. Isso proporcionará saciedade, elevará os corpos cetônicos no sangue e ajudará seu cérebro. Isso vai ajudar a reduzir a inflamação no seu corpo e ajudar a parar os desejos, a fome e a compulsão alimentar. Agora, as melhores formas de consumir. Eu recomendo adicionar ao café que você toma pela manhã. Você pode adicionar em vitaminas. Óleo de coco pode ser usado para cozinhar, em molhos de salada ou sobre carnes. Veja o segredo para esses alimentos funcionarem melhor. A ordem em que você os consome faz diferença. Você pode estar comendo eles, mas na ordem errada. Aqui está a estratégia. Coma proteína e fibras primeiro. Quando você faz isso, isso ativa imediatamente o GLP-1 e o PI-URCS. Isso desacelera a absorção dos açúcares, prevenindo picos de açúcar no sangue e maximizando os sinais de saciedade antes que você coma demais. Como colocar isso em prática? Em cada refeição, comece com proteína, como ovos, carne ou peixe, e depois adicione vegetais ricos em fibras. Essa é a ordem de consumo dos alimentos. Inclua gorduras saudáveis, como abacate e azeite de oliva, geralmente consumidas com vegetais e carne. E então, você come os carboidratos por último, se for comer talvez uma batata doce ou pão de fermentação natural, ou quais forem seus carboidratos, frutas, você consome isso no final da refeição. Então aqui vai um exemplo. Café da manhã. 2 a 3 ovos, aí está a sua proteína, espinafre ou rúcula refogados, como eu estava falando. Assim você tem fibras e ervas amargas. Meio abacate, que é uma gordura saudável e mais fibras. E aí, como acompanhamento, isso é opcional, você pode comer frutas vermelhas ou alguma fruta. Talvez você coma uma maçã, uma laranja ou outro carboidrato de sua escolha, deixando para o final como sobremesa. Aqui vai um exemplo para almoço ou jantar. Entre 110 e 170 gramas de carne bovina de pasto ou salmão selvagem. Essa é sua proteína. Depois vem uma salada grande de folhas amargas, fonte de fibra, com molho de azeite, uma gordura saudável. Os carboidratos opcionais serão uma porção de batata doce se quiser, certo? Então agora você tem um carboidrato rico em nutrientes na batata doce, mas você está comendo no final da refeição, o que vai diminuir o impacto glicêmico, a quantidade de insulina que seu corpo produz e a sensação geral de desejo por comida. Você ficará mais saciado e terá menos chance de comer demais, ao contrário de começar a refeição pelos carboidratos. Segue o protocolo pré-refeição. 10 a 15 minutos antes de comer, tome uma colher de sopa de vinagre de maçã na água para ativar seu sistema digestivo. Isso prepara a resposta do GLP-1, reduz o pico de açúcar no sangue após a refeição. Ao comer esses alimentos nessa ordem, isso acontece. Na primeira semana, você sente menos vontade de comer entre as refeições, menos fome no geral e menos quedas de açúcar no sangue e mais energia estável, além de clareza mental. Entre a segunda e a quarta semana, você notará menos apetite e roupas mais folgadas.
Você pode perder de 2 a 5 quilos nesse período, dependendo do seu ponto de partida e necessidade de emagrecimento. E você vai ter uma digestão melhor, mais energia depois das refeições. Entre o segundo e terceiro mês, é possível perder de 5 a 10 quilos ou mais. Vejo isso acontecer com as pessoas. Elas vão perder de 5 a 10 quilos depois de mais ou menos 3 meses por comerem esses alimentos na ordem certa, mas vão perceber que a massa muscular está preservada. Assim, elas perdem gordura, mas mantêm a massa muscular, ao contrário do Ozempic, que faz a maioria perder músculo. Você também notará, nesse período de 1 a 3 meses, energia constante ao longo do dia e uma mudança na relação com a comida. Você não sente mais fome constante, nem vontade de comer. A diferença do Ozempic é que ele exige injeções contínuas e custa caro, de 900 a 1.300 dólares por mês. E há muitos efeitos colaterais comuns, como náusea, refluxo ácido. Muitas pessoas perdem massa muscular. Ao parar de usar o Ozempic, frequentemente o peso perdido volta. Com a abordagem natural, não há efeitos colaterais, mantém-se a massa muscular. A energia é sustentada a longo prazo e é algo sustentável. É uma abordagem sustentável porque, no final das contas, ensina hábitos alimentares saudáveis. Custa uma fração do que o Ozempic custa e não há injeções. Quero dizer, deixa eu te dar uma estrutura simples para montar cada refeição. Isso é realmente simples. Ok, aqui está a fórmula, sua base. Número 1, proteína de alta qualidade. Escolha uma. Você pode optar por carne bovina, de gado criado a pasto, bisão, cordeiro, ovos caipiras, salmão selvagem, outros peixes, frango ou peru orgânico. Em seguida, adicione ervas amargas e vegetais ricos em fibras. Escolha 2 ou 3. Vamos supor rúcula, couve, brócolis, couve de bruxelas, couve-flor, alcachofras, aspargos, folhas verdes amargas variadas. Escolha as que você quiser. E então, você tempera a sua refeição. Há gorduras saudáveis como azeite extra virgem, abacate, óleo de abacate, óleo MCT ou óleo de coco, manteiga de vaca alimentada com capim ou ghee. Escolha as que preferir. E aí você realça com vinagre de maçã. Você toma uma colher de sopa de vinagre de maçã em água antes da refeição ou usa em um molho de salada com algo como azeite de oliva extra virgem rico em polifenóis, talvez um pouco de sal e algumas ervas, e então, opcionalmente, isso é opcional. Carboidratos com pouco açúcar, como batata doce, frutas, quinoa, arroz selvagem ou pão de fermentação natural, podem ser consumidos ao final da refeição. Por exemplo, no café da manhã. São 3 ovos mexidos feitos na manteiga. Você tem rúcula refogada. Você tem meio abacate, uma colher de sopa de vinagre de maçã em água 15 minutos antes da refeição simples. Fácil! Se quiser carboidratos opcionais, coma algumas frutas vermelhas após a refeição. No almoço, tenha um hambúrguer de 170 gramas, feito com carne de gado alimentado com capim, com uma grande salada. Talvez rúcula, folhas verdes mistas, pepinos, tomates ali. Você vai usar um molho de azeite de oliva e vinagre de maçã. E então, opcionalmente, se você quiser adicionar carboidratos, pode ser uma batata doce pequena ou talvez um pouco de fruta novamente. E então, para o jantar, você vai comer 170 gramas de salmão selvagem, vai ter couve de bruxelas assada com ghee. Você vai comer uma salada de acompanhamento com corações de alcachofra e um molho à base de azeite de oliva. Pronto, você tem gorduras saudáveis, você tem proteína, você tem fibras. E então, se você quiser talvez um carboidrato opcional, coma uma fruta ou uma batata doce ou algo desse tipo. Certo? Lanche, se você precisar, eu realmente não recomendo fazer lanches, mas você pode comer algo como um punhado de nozes de macadâmia. Você pode comer algo como um petisco de carne, certo? Ou algo desse tipo. E algumas pessoas simplesmente colocam óleo MCT ou óleo de coco no chá de ervas ou no café. Agora, vou responder as perguntas que você mais faz. Uma delas é: quanto tempo até ver resultados? Seu apetite muda em 2 a 5 dias. Então, imediatamente, você vai notar grandes mudanças na primeira semana. A perda de peso vai começar mesmo entre a primeira e a segunda semana. Você notará perda de gordura entre a terceira e quarta semana. E então, uma transformação significativa entre 2 e 3 meses, como falei antes. Agora, o principal é que a consistência importa mais do que a perfeição. Você não precisa ser perfeito nisso.
Você só precisa estar constantemente dando o seu melhor, certo? Todos os dias, seguindo essa abordagem de horários das refeições e comendo esses alimentos ricos em proteína e fibras saudáveis. Agora, pergunta 2. Posso comer esses alimentos sendo vegetariano ou vegano? Alguns vegetarianos consomem ovos e peixe. Se for seu caso, siga com ovos e peixe. Se você é vegano, deve consumir proteínas vegetais como lentilhas, feijões, tempé e tofu orgânico, combinando-os com vegetais ricos em fibras. Pode ser necessário consumir mais vegetais ricos em fibras para alcançar o efeito do GLP-1. Sempre recomendo um bom suplemento de proteína vegetal para veganos, pois é mais difícil conseguir isso sendo vegano. Mas se você está usando suplementos de proteína e realmente focando em consumir proteína suficiente, então você consegue fazer isso e ter sucesso. Agora, eu preciso contar calorias? Essa é uma pergunta comum que me fazem. Bem, não é necessário contar calorias. Eu não recomendo isso. Veja, GLP-1 e PIUX regulam naturalmente o apetite. Eles vão impedir que você consuma calorias em excesso. O segredo é focar na qualidade dos alimentos e na ordem em que você come. Coma até ficar satisfeito, não cheio. Assim seu corpo comerá menos naturalmente. Essa é a principal vantagem. E quanto aos carboidratos? Posso comê-los alguma vez? Sim, com certeza. Já mencionei isso. O momento e a quantidade são importantes. Coma carboidratos por último, após proteína e fibra. Eu consumo carboidratos regularmente e gosto muito de frutas. Eu consumo batata doce algumas vezes por semana, mas sempre me certifico de comer minha proteína e minha fibra primeiro. Então, quais são bons carboidratos? Recomendo batata doce, frutas vermelhas, frutas, arroz selvagem, quinoa e pão de fermentação natural. Se você consegue tolerar esses, pode consumi-los. Agora, o que você deve evitar são coisas como pão branco, certo? Ou até mesmo pão integral. Recomendo apenas pão de fermentação natural, que contém compostos pós-bióticos e geralmente tem índice glicêmico mais baixo. Eu recomendo evitar macarrão, arroz branco, açúcar e manter as porções pequenas, certo? Talvez meia xícara ou menos. Pergunta número 5. Como isso se compara aos medicamentos GLP-1 como Ozempic ou Wegovy? Bem, não há custo algum, é só comida, não há injeções nem efeitos colaterais. Ele mantém sua massa muscular, enquanto com esses medicamentos você realmente perde massa muscular. Também é sustentável para sempre e te ensina hábitos saudáveis. Eu realmente acho que é muito melhor. Veja, os medicamentos GLP-1 custam cerca de $1.000 por mês. São injeções semanais. Eu não gosto de tomar injeção. Não sei você, mas eu não gostaria de tomar injeções semanais. Há também efeitos colaterais graves, náusea e perda de massa muscular. 68% dos usuários recuperam o peso depois que param de tomar as injeções. E isso não resolve os hábitos que levaram você a ganhar gordura em excesso. Veja, tanto o Ozempic quanto a minha abordagem aqui ativam os mesmos hormônios, mas o método natural usa apenas alimentos. Pergunta 6. Posso unir esses alimentos ao jejum intermitente? Sim, é uma combinação poderosa e altamente recomendada por mim. Veja, quando você adiciona o jejum junto com esses alimentos ricos em proteína e fibras saudáveis, isso prolonga a elevação do GLP-1 e do PIRIT, aumenta ainda mais a sensibilidade à insulina e acelera a perda de gordura. E você pode quebrar o seu jejum com proteína e fibra na proporção ideal. Então eu recomendo uma janela de jejum 16/8 ou 18/6. A primeira refeição terá proteína, fibra e gordura saudável. Siga essa estratégia alimentar e adicione vinagre de maçã antes da primeira refeição. Agora, você não precisa de Ozempic para ativar hormônios que queimam gordura. Seu corpo naturalmente produz GLP-1 e PIUX quando você come os alimentos certos na ordem certa. Então, quais são esses alimentos? Carne vermelha de animais de pasto, ovos de galinhas soltas, salmão selvagem, azeite extra virgem, abacates, vinagre de maçã e ervas amargas como rúcula, gengibre, salsa e alcachofras. E então o bônus é óleo MCT ou óleo de coco. Estratégia: priorize proteína e fibras, depois gorduras saudáveis.
Carboidratos por último e são opcionais. Não precisa comer carboidratos, mas, se quiser, consuma após proteína, fibras, gorduras saudáveis e tome vinagre de maçã antes das refeições. Apenas uma colher de sopa e cerca de 120 a 240 ml de água já resolvem. Quais são os resultados? Supressão natural do apetite, perda de gordura duradoura, sem efeitos colaterais, sustentável por toda a vida e custa uma fração do preço do Ozempic. Adicione só 2 ou 3 desses alimentos às refeições desta semana. Note como sua fome muda e depois adicione mais. Seu corpo sabe queimar gordura, basta dar os sinais certos pela alimentação. Você consegue e estarei aqui para ajudar. Compartilhe este vídeo com alguém especial e até o próximo vídeo de treinamento. Fique com Deus!